O chamado profético de Ezequiel avança para um estágio ainda mais profundo e desafiador. Depois de contemplar a glória divina e ser comissionado diante da dureza do povo, o profeta agora é conduzido a uma ação simbólica que expressa a totalidade do seu ministério. Comer o rolo. Esta não é uma metáfora leve ou decorativa. É um gesto espiritual carregado de significado. O profeta não apenas ouvirá a palavra, ele a assimilará por completo. Ezequiel não será um orador de superfície, mas um homem cuja alma será marcada, moldada e saturada pela mensagem que Deus confiará a ele. A primeira instrução neste capítulo é direta. Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Deus ordena que Ezequiel não fale antes de se alimentar. A palavra precisa entrar antes de sair. O rolo não é um livro qualquer, é o próprio conteúdo da missão profética. Ele contém lamentações, ais e juízos, mas ao comê-lo, Ezequiel descobrirá algo surpreendente. E comi-o, e era na minha boca doce como mel. A palavra de Deus pode conter juízo, pode denunciar o pecado, pode trazer confronto. Mas para o coração que ama o Senhor, ela será sempre doce. Porque até na dor, Deus é justo. Até na disciplina, Ele é amoroso. Até na repreensão, Ele está presente. Ao comer o rolo, Ezequiel declara sem palavras que está disposto a viver aquilo que proclamará. Não será um mensageiro distante daquilo que prega. Não falará de juízo sem sentir o peso do juízo. Não chamará ao arrependimento sem antes ter se rendido completamente ao Deus que o envia. Esse é o tipo de profeta que o Senhor procura. Aquele que não carrega a palavra como adereço, mas como vida. O versículo 4 traz novamente o envio. Então me disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. A missão está clara. Não é para inventar, adaptar ou florear. É para dizer as palavras do Senhor. O profeta deve ser um eco fiel, não um editor. O conteúdo da mensagem não pertence a ele. Seu papel é ser um canal limpo, uma voz que não distorce, uma trombeta que não falha. Em tempos de relativismo, isso é mais urgente do que nunca. O Senhor ainda deixa claro que Ezequiel não será enviado a um povo de linguagem estranha ou de fala difícil, mas ao seu próprio povo. Isso é profundamente significativo. O profeta não será estrangeiro entre desconhecidos, será rejeitado entre os seus. E muitas vezes é mais difícil falar com os de casa, falar com aqueles que nos conhecem, que viram nossa história, que compartilham nossa cultura e tradições. Ezequiel seria chamado a enfrentar rostos familiares, mas corações endurecidos, e isso exigiria coragem espiritual, firmeza e, sobretudo, uma convicção inabalável de que a missão vinha do trono de Deus. O Senhor diz algo marcante. Certamente, se eu te enviasse a povos de fala difícil, te ouviriam, mas a casa de Israel não te ouvirá porque não me quer ouvir. Essa afirmação revela o verdadeiro problema do povo. Não é que não compreendem a mensagem, é que não querem se submeter a ela. O problema não é de linguagem, é de rebeldia. Quantas vezes em nossos dias pessoas dizem que não entendem a Bíblia, quando na verdade o coração está fechado à vontade de Deus? Não é a dificuldade da palavra que os impede, é a dureza da alma. A missão de Ezequiel será difícil, mas ele não está sozinho. Deus o fortalece. O Senhor declara: eis que endureci o teu rosto contra o rosto deles, e a tua testa contra a testa deles. Deus está dizendo: eu te farei tão firme quanto eles são duros. Eu não te deixarei frágil diante da afronta. Eu te moldarei para suportar a resistência. Isso é uma promessa de capacitação. O profeta será tão resistente quanto o ambiente hostil que enfrentará. E esse é o poder da graça. Ela nos transforma na medida exata da nossa missão. Essa promessa também vale para nós hoje. O Senhor nos prepara para os dias maus.
Não seremos destruídos pela frieza ao nosso redor, se estivermos cheios do fogo do Espírito. Não seremos vencidos pela rebeldia do mundo, se estivermos enraizados na palavra. Deus está dizendo a cada servo seu: endurecerei teu rosto, fortalecerei teu coração, capacitarei tua mente. Ele nos equipa, nos reveste, nos envia. Ezequiel é agora um homem transformado, de alguém prostrado no chão a um profeta de fronte dura, de um exilado entre cativos a um embaixador do Deus Altíssimo. Ele comeu o rolo, ele recebeu a palavra, ele ouviu a voz. Agora está pronto para ir, e esta é a ordem do céu para nós. Alimente-se da verdade, receba a unção e fale, mesmo que não ouçam, mesmo que rejeitem. Porque a missão não é sobre resultados visíveis, é sobre fidelidade invisível. A missão profética de Ezequiel avança em intensidade. Deus não apenas o comissiona com palavras, mas com autoridade espiritual. Ele declara: como diamante, mais forte do que a pedra, fiz a tua testa. Não os temas, pois nem te assustes com as suas palavras, ainda que eles sejam casa rebelde. Esta afirmação é poderosa. O Senhor está moldando o profeta com resistência espiritual. Ele não será frágil diante da rejeição. Terá estrutura para suportar insultos, olhares duros, desprezo e oposição. Deus compara a testa de Ezequiel a um diamante, símbolo de dureza, resistência e valor. O que isso nos ensina? Que o servo de Deus precisa ser firme sem ser insensível, precisa resistir sem se tornar arrogante. A dureza aqui não é emocional, mas espiritual. É a firmeza de quem foi chamado e sabe quem o enviou. Essa fortaleza interior não vem de treinamentos humanos, mas da capacitação do Espírito. Logo depois, o Senhor diz algo que define o centro de toda vocação profética. Todas as minhas palavras que eu te disser, recebe-as no teu coração, ouve-as com os teus ouvidos. A palavra de Deus não pode ser proclamada por alguém que apenas a decorou com a mente. Ela precisa ser recebida com o coração. Antes de ser falada com os lábios, deve queimar por dentro. A palavra que transforma os outros é aquela que primeiro nos transforma. Receber com o coração é permitir que a palavra produza temor, quebrantamento, reverência e compromisso. Quantas vezes pregadores tentam ensinar aquilo que ainda não vivem? Quantas vezes tentamos falar do que não digerimos? Ezequiel nos mostra que, para ser porta-voz do céu, é preciso primeiro ser morada da palavra. Depois de preparar o profeta interiormente, o Senhor o envia fisicamente. Vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e fala-lhes, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Este é o terceiro momento em que Deus repete a expressão, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isso é uma ênfase divina. O profeta não deve medir a eficácia da sua missão pelos resultados visíveis. Sua responsabilidade é proclamar. O resultado pertence ao Senhor. Ezequiel, como nós, é chamado a ser fiel, não popular. Em uma geração que valoriza curtidas, seguidores e aceitação social, Deus nos chama de volta à fidelidade. Seremos julgados pelo quanto obedecemos, não pelo quanto fomos aplaudidos. Ezequiel será fiel em um ambiente hostil, e isso é exatamente o que o Senhor espera de cada um de nós. A sequência é ainda mais impactante. Então, o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz como de um grande estrondo dizendo: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. O Espírito levanta Ezequiel, ou seja, o capacita, o coloca de pé. Não é a força do profeta que o move, é o Espírito de Deus. E essa ação espiritual é acompanhada por uma voz que celebra a glória do Senhor. Isso nos mostra que a glória de Deus é a motivação do envio, a fonte da capacitação e o fim da proclamação. Tudo começa e termina na glória divina. O profeta é então conduzido por uma visão e por um arrebatamento espiritual.
Ele ouve o barulho das asas dos seres viventes, o som das rodas e um estrondo como o de um grande terremoto. Toda a atmosfera espiritual ao redor de Ezequiel se move. Ele não está apenas recebendo uma ordem, está sendo envolvido pelo poder sobrenatural do Deus que o chama. O ambiente profético é marcado por som, movimento, glória e impacto. Nada disso é teatral, é real, é santo, é transformador. Ezequiel é levado em espírito, mas o versículo 14 nos revela algo profundo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, e a mão do Senhor era forte sobre mim. Aqui vemos a dimensão emocional do chamado. Ezequiel não foi animado, mas amargurado. Ele não saiu sorrindo, saiu com indignação. Isso nos mostra que o peso da missão é real. O profeta sente a dor de Deus, sente o juízo iminente, sente o peso da rejeição do povo. Apesar disso, a mão do Senhor era forte sobre ele. Isso nos consola. Deus não nos envia sozinhos. Ele não entrega a missão sem dar o sustento. Ainda que a alma do profeta estivesse aflita, a mão do Senhor o sustentava. E essa é a certeza que cada servo precisa ter. A missão pode ser pesada, mas a presença do Senhor será sempre suficiente. Ao chegar entre os cativos, à margem do rio Quebar, Ezequiel se assenta. E o que faz? Fica ali 7 dias em silêncio. 7 dias. Um número de perfeição, mas também de pausa. Ele não prega imediatamente, ele observa, ele sente, ele se identifica. O profeta não chega com palavras impensadas, mas com o coração rendido. Ele não é um visitante, é alguém que se une ao sofrimento do povo. Essa pausa de 7 dias é profundamente profética. Ezequiel está absorvendo a realidade que o cerca. Antes de falar, ele sente. Antes de anunciar, ele se compadece. Isso nos ensina que o verdadeiro ministério não é apressado. É profundo, é sensível, é movido pela compaixão e não pela ansiedade de se expressar. Depois de ser tomado pelo Espírito, alimentado com a palavra e arrebatado em visão, Ezequiel permanece 7 dias entre os exilados junto ao rio Quebar. Esse tempo de silêncio é mais do que introspecção, é intercessão profunda, identificação com o sofrimento e contemplação da responsabilidade que lhe foi confiada. O profeta não fala apressadamente, ele não corre a proclamar palavras que ainda não digeriu espiritualmente. Ele espera, ele absorve, ele sente o peso da missão com o coração inteiro. Ao fim desses 7 dias, a voz do Senhor volta a ecoar. Agora, o Senhor não apenas envia, ele estabelece o profeta como atalaia. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. A figura do atalaia é solene e carregada de responsabilidade. Era o vigia que ficava nas torres altas das cidades, observando o horizonte em busca de qualquer sinal de perigo. Se o inimigo se aproximasse e o atalaia não tocasse a trombeta, o sangue do povo seria requerido das suas mãos. Mas se ele tocasse a trombeta e o povo não desse ouvidos, então o atalaia estaria isento. Esse princípio espiritual é aplicado diretamente ao ministério profético de Ezequiel. Deus está dizendo: tu és agora meu vigia espiritual. Se eu falar contigo e tu não advertires o ímpio do seu caminho, o sangue dele requererei de ti. Esta declaração não é apenas uma advertência pessoal, é um padrão para todo mensageiro do Senhor. Quem recebe a palavra tem a responsabilidade de proclamá-la. O silêncio diante do erro é negligência espiritual. O medo de confrontar o pecado pode custar vidas, e o sangue espiritual de muitos pode ser pedido das mãos de quem se calou por conveniência. No entanto, o texto também traz alívio à consciência do profeta fiel. Se ele advertir e o outro não ouvir, ele cumpriu sua parte. Isso nos mostra que o ministério profético não é medido por resultados, mas por obediência. A salvação ou rejeição de quem ouve
não está nas mãos do mensageiro, mas em sua resposta à palavra. O profeta deve falar, ainda que ninguém se converta. Deve tocar a trombeta, ainda que o povo a ignore. Deve anunciar, ainda que zombem dele. Porque o juízo e a salvação pertencem ao Senhor, mas a fidelidade pertence ao servo. Deus não limita essa responsabilidade apenas aos ímpios. Ele inclui também os justos. Quando o justo se desviar da sua justiça, e tu não o avisares, ele morrerá em seu pecado, e o seu sangue eu o requererei de tua mão. Isso quebra uma ideia comum de que apenas os perdidos precisam ser advertidos. O texto mostra que mesmo o justo, se cair, se desviar, precisa de correção. E a função do profeta é também restaurar, alertar e reconduzir os que caminharam na verdade, mas se afastaram. Essa dimensão do ministério é muitas vezes evitada nos dias atuais. Há um medo de ofender, de parecer duro, de ser considerado sem amor. Mas o verdadeiro amor avisa. O verdadeiro amor confronta. O verdadeiro amor toca a trombeta quando o perigo se aproxima. Ezequiel é chamado a viver essa verdade, não com brutalidade, mas com fidelidade. Após receber essa confirmação de seu papel como atalaia, Ezequiel experimenta novamente a mão do Senhor sobre ele. A glória de Deus se manifesta mais uma vez. A mão do Senhor estava ali, sobre mim, e ele me disse: levanta-te e vai para o vale, e ali falarei contigo. O profeta obedece, e o texto diz: e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Este é um dos momentos mais profundos do capítulo. Ezequiel já havia visto a glória, já havia ouvido a voz, já havia sido enviado, mas Deus se revela novamente. Por quê? Porque a missão de Deus não é sustentada por uma experiência única, mas por encontros contínuos com sua presença. O profeta precisa ser abastecido, renovado, reafirmado. O ministério verdadeiro não é mantido por força de vontade, mas por comunhão. Cada nova revelação da glória de Deus fortalece a alma do profeta. E o resultado dessa visão é sempre o mesmo. Caí sobre o meu rosto. Quem vê a glória se curva. Quem encontra o santo se prostra. Não há soberba onde há presença. Na sequência, o Espírito entra novamente em Ezequiel e o coloca de pé. Este padrão se repete ao longo de sua chamada. Cair diante da glória, ser levantado pelo Espírito. E esta é a dinâmica da vida cristã genuína: prostração e capacitação, quebrantamento e envio, dependência total e poder sobrenatural. O capítulo avança para um momento de silêncio imposto. Deus ordena que Ezequiel se recolha, que fique dentro de sua casa, e lhe diz: e eu farei com que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não serás homem que repreende, porque são casa rebelde. Isso nos revela outro aspecto do ministério profético. O tempo de silêncio é tão importante quanto o tempo de fala. Há momentos em que o profeta é chamado a se calar, não por covardia, mas por obediência. O silêncio do profeta também é palavra, também comunica juízo, também reflete a condição espiritual do povo. Mas o Senhor conclui com esperança. Quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. A palavra será restaurada, o silêncio será quebrado, e o profeta falará novamente, não por vontade própria, mas quando o Senhor determinar. Isso nos mostra que a boca do profeta pertence a Deus. Não fala quando quer, nem se cala por escolha pessoal. Fala quando Deus manda, e quando fala, o céu se move. À medida que o capítulo 3 se desenvolve, percebemos que a vida de Ezequiel se tornará o próprio sinal para o povo. Seu ministério não será apenas feito de palavras, mas de gestos, silêncios, ações e obediência incondicional.
Deus o está moldando para ser um profeta que fala quando Deus quer que fale, que se cale quando Deus quer que se cale, que se levante quando Deus o mover. Não há autonomia, há rendição. E este é um retrato poderoso do que significa ser servo. O Senhor o conduz a uma espécie de retiro profético. Ele deve recolher-se em sua casa. E ali, o próprio Deus amarrará Ezequiel de forma simbólica e sua língua será presa ao paladar. Aquele que fora chamado para proclamar ficará mudo, não por covardia, mas por estratégia divina. E isso é impressionante. O Deus que chama para falar também é o Deus que manda calar. O silêncio de Ezequiel se tornará uma mensagem mais alta do que qualquer discurso. Será um sinal de que o céu está em juízo. Quando o profeta se cala, é porque Deus se calou com ele. E o silêncio de Deus é sempre um grito de alerta. Vivemos em dias de vozes incontáveis. Todos falam, todos opinam, todos declaram. Mas onde estão os que se calam por obediência? Onde estão os que reconhecem que o tempo do falar pertence ao Senhor? Há momentos em que o silêncio é mais profético do que a eloquência. Há horas em que o silêncio do servo é prova de que ele ainda ouve a voz do céu. Deus estava dizendo, eles não querem ouvir, então você ficará em silêncio, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca. Que lição poderosa! Ezequiel está sendo treinado para não ser movido por suas emoções nem por pressões externas. Ele só falará quando o Espírito o mover. Isso nos confronta em profundidade. Quantas vezes falamos porque sentimos vontade, ou porque achamos que devemos, ou porque alguém nos cobra? Mas o verdadeiro mensageiro não se guia por isso. Ele depende do comando de Deus. Ele foi despojado de suas vontades. Sua agenda pertence ao céu. E sua boca é um instrumento consagrado. Este processo de restrição prepara o profeta para um nível ainda mais elevado de autoridade. Não se trata de um castigo, mas de um treinamento espiritual. O silêncio de Ezequiel será como o preparo de um vaso, moldado no secreto, escondido por um tempo, mas destinado a carregar algo precioso. Quando Deus o levantar novamente, ele será como uma trombeta afinada pelo Espírito. Cada palavra será flecha certeira. Cada mensagem carregará unção, juízo e esperança. O versículo 27 é a chave de transição para o novo tempo. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser ouvir, não ouça, porque casa rebelde são. A missão de Ezequiel não dependerá da aceitação do povo. Ele não pregará para agradar, não suavizará a verdade para ser bem-vindo. Ele falará porque Deus quer que ele fale, e isso basta. Essa postura é um chamado à igreja dos últimos dias. Precisamos de homens e mulheres que ouçam mais do que falem, que esperem no secreto mais do que busquem visibilidade, que aceitem o tempo do silêncio como parte do processo de unção. O céu não confia suas palavras a quem quer falar sempre. Confia a quem está disposto a calar quando for necessário. A autoridade não nasce da eloquência, nasce da submissão. Ezequiel será um desses. Um homem de autoridade silenciosa, de palavras cirúrgicas, de coração rendido. O povo é rebelde, mas a missão não está condicionada à resposta deles. Quem quiser ouvir, ouça. Essa frase ecoa até hoje. Ainda há ouvidos atentos, mesmo que sejam poucos. Ainda há corações abertos, mesmo que escondidos. A mensagem de Deus nunca será em vão. Ainda que apenas um ouça, valerá a pena. Ainda que a multidão rejeite, o profeta terá cumprido sua missão. Ezequiel, capítulo 3, termina com uma convocação silenciosa e poderosa. Deus está formando o profeta com precisão. Cada detalhe da sua chamada é uma lição para nós. Ele está sendo separado não apenas para falar, mas para viver a palavra. Sua vida será um sermão contínuo, sua boca será consagrada, seus gestos serão sinais.
E tudo começará com o silêncio, porque antes de ecoar, é preciso mergulhar. Antes de ser voz, é preciso ser vaso. E antes de proclamar ao povo, é preciso estar totalmente rendido ao Senhor da missão. O capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel é um retrato vívido do peso e da glória do chamado de Deus. Não se trata de uma vocação leve ou passageira. É uma entrega total, uma consagração radical, uma obediência que ultrapassa o entendimento humano. Deus não apenas chama Ezequiel para falar, ele o chama para viver, para sofrer com o povo, para suportar o peso da rebeldia nacional, para carregar sobre si a responsabilidade de ser uma voz no deserto espiritual de Israel. Tudo no ministério de Ezequiel comunica santidade. Desde o momento em que ele come o rolo até o tempo de silêncio imposto por Deus, cada detalhe de sua jornada revela que ele não é mais dono de si. Sua boca, seus gestos, seu tempo, sua postura, tudo pertence ao Senhor. O profeta se tornou um sinal. Ele é o sermão encarnado. É a palavra viva entre um povo que deixou de ouvir. Essa realidade nos confronta com perguntas sérias. Estamos dispostos a viver esse nível de rendição? Estamos preparados para sermos silenciados por Deus, se necessário? Ou buscamos ministérios que brilham diante dos homens, mas que estão vazios da glória do trono? Ezequiel foi chamado para um povo de coração endurecido. E Deus nunca esconde isso dele. Ele o adverte. Eles não ouvirão. Mas isso não anula a missão, porque a obediência do profeta não está condicionada à resposta do povo. Sua fidelidade será medida pelo quanto ele permanecerá firme, mesmo diante da indiferença. E esse é um padrão eterno. O verdadeiro servo não prega para agradar, mas para obedecer. A declaração final de Deus neste capítulo ecoa com força. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça, porque casa rebelde são. Isso mostra que Deus não força ninguém. Ele oferece a palavra, estende o convite, mas deixa clara a responsabilidade de cada um. A voz profética é lançada sobre a terra como semente, e o tipo de solo que a recebe define os frutos que surgirão. Mas o chamado de Deus continua. Ele ainda busca atalaias. Ainda procura corações dispostos a dizer: eis-me aqui. Ainda unge bocas que aceitam o silêncio como parte da missão. Ainda levanta servos que choram antes de pregar, que sentem antes de falar, que se prostram antes de subir ao púlpito. Ainda hoje, o Espírito deseja colocar profetas de pé, não para serem populares, mas para serem fiéis. E agora, a pergunta é: você está pronto? Está disposto a comer o rolo da palavra, a digerir sua verdade, a suportar a indiferença dos homens por amor, a fidelidade ao trono? Então ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, aqui estou diante de Ti, rendido, impactado pela Tua palavra. Que o mesmo Espírito que levantou Ezequiel me levante também. Que eu não fale por vaidade, nem me cale por medo, mas que eu viva em completa obediência ao Teu chamado. Purifica minha mente, consagra meus lábios, molda meu coração. Que minha vida seja um altar vivo, onde o Teu Espírito tenha liberdade para agir. Dá-me coragem para proclamar a verdade, mesmo quando ela não for bem recebida. Dá-me sabedoria para falar quando Tu falares, e silêncio quando Tu ordenares. Perdoa-me pelas vezes em que busquei aplausos e não a Tua glória. Perdoa meu orgulho, minha pressa, minha teimosia. Restaura em mim o temor santo, a paixão pelas Escrituras e a reverência diante da Tua presença. Levanta-me como atalaia na minha geração. Usa-me como instrumento Teu. Que eu seja fiel, mesmo que rejeitado. Que eu permaneça firme, mesmo diante de rostos duros. Que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas caminhe sempre sob a Tua mão poderosa. Em nome de Jesus Cristo,
o teu filho, teu ungido, teu enviado, eu oro e agradeço. Amém. Você que acompanhou este estudo, ouviu a voz do Senhor te chamando? Então não endureça o coração. O mesmo Deus que chamou Ezequiel está te chamando agora. Talvez você tenha se afastado, se silenciado, se escondido. Talvez o peso da rejeição tenha calado tua fé. Mas hoje o Senhor diz: Filho do homem, levanta-te e eu falarei contigo. Volte-se ao Senhor, arrependa-se, recomece. Deus não desistiu de você. Ele ainda tem um propósito, ainda tem um chamado, ainda quer te usar. Mas é necessário render-se, é necessário comer o rolo, é necessário desejar a palavra mais do que reconhecimento. Hoje é tempo de se levantar, de ser restaurado, de ouvir e obedecer.